Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa gravado semanalmente nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, parceria do Governo do Estado de São Paulo, com a PUC de São Paulo também, e que traz toda semana um pesquisador, um professor da nossa universidade, às vezes de outras universidades, para colocar algum tema da nossa realidade, da nossa história e do nosso futuro em debate. Hoje nós temos uma satisfação muito grande de receber o professor Tomás Pauliello. Ele é professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e também do mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais, também tudo na PUC. Ele é doutor em RI pelo programa Santiago Dantas, um programa que engloba a Unesp, a Unicamp e a PUC São Paulo. Tomás, super bem-vindo. Na verdade, a motivação de trazer o Tomás aqui, né, é esse belíssimo livro que a gente está lançando nesse momento aqui no Brasil, em São Paulo, no mundo. Né, hoje em dia está tudo na rede. É o livro Governança Global, Conexões entre Políticas Domésticas e Internacionais, uma belíssima produção da Eduque, da editora da PUC São Paulo, com o apoio do Plano de Incentivo à Pesquisa, o PIPEC, da nossa reitoria, e teve o organizador, o Reginaldo Nasser, meu parceiro lá de assessor na reitoria, lá com a professora Amália, e que engloba aqui vários artigos, todos frutos de pesquisa, e eu trouxe então o Tomás para contar um pouquinho a história desse livro e depois a colaboração dele dentro desse trabalho. Bem-vindo, Tomás. Obrigado, agradeço o convite para a participação. Conta para nós, como é que surgiu essa joinha aqui que está na minha mão? Então, essa publicação é um resultado, claro, a organização do Reginaldo Nasser, foi a liderança, né, para produzir o livro, para conectar os autores e formular aí essa ideia ampla do livro, mas ele, na verdade, é um resultado também do nosso mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais. Eu acredito que a grande maioria, se não todos os professores que são do nosso mestrado, estão aí publicados, né, com um capítulo ou com coautorias em um ou mais capítulos nesse livro. Então, esse livro surgiu já um pouco dessa ideia de mostrar qual seria a identidade e o traço, digamos, a linha mestra de organização desse nosso mestrado. Particularmente refletindo sobre a governança global, com um foco muito específico nas interações entre as políticas domésticas, políticas locais e os grandes temas da política internacional. De alguma maneira, essa é o interesse de pesquisa que surge aí nos mais variados capítulos do livro. Então, eles passam por um conjunto de temáticas muito grande. Tem capítulos sobre migração, capítulos sobre drogas, regulamentação de drogas, capítulos sobre cooperação para o desenvolvimento. Então, um conjunto de temáticas bastante amplas, mas todas amarradas ao redor dessa ideia aí que é o que articula o nosso novo mestrado profissional na PUC. Eu acho que posso falar um pouquinho especificamente sobre o mestrado. Pode. Porque é uma iniciativa... Nova Estela é PUC na veia. Aqui, uma iniciativa nova, né, e um pouco, além de nova, inovadora, eu acho, no sentido de que tem poucos mestrados profissionais para a área de relações internacionais no Brasil. É uma categoria nova aí, diria, né, de pós-graduação, ainda pouco explorada nas humanidades em geral, mas especificamente para a nossa área de relações internacionais, ainda mais rara. É difícil, a princípio, né, a gente conceber o que seria um mestrado profissional numa área que não tem uma articulação tão direta e tão evidente com a atuação profissional, né, a área de relações internacionais. Só para ajudar o nosso telespectador, por exemplo, eu estou na área de exatas, né, eu trabalho em História da Ciência e Tecnologia. Lá nós temos um mestrado profissional na área de games, que obviamente está totalmente ligado a essa nova boom planetário, né? Seja tanto no entretenimento como na área da educação do game, né? Então nós temos, como você falou, uma coisa super óbvia, surgiu um mestrado profissionalizante, profissional,
para games, né? Mas voltando Exato. aqui, no caso do Tomás, é a relação internacional, que não é um game, esperamos. É um pouco mais difícil, né, fazer essa transposição, mas evidentemente, para a gente fica muito claro, dando aulas no curso de Relações Internacionais, que os nossos alunos têm um conjunto de entradas importantes no mercado de trabalho. Apesar de não necessariamente terem uma formação muito evidente, sempre uso como exemplo o médico que se forma em medicina para trabalhar como médico, né? Na área de Relações Internacionais, essa transposição não é tão evidente. E uma das coisas que a gente exercitou aí ao formar esse mestrado foi essa interlocução entre os debates teóricos das relações internacionais e a atuação, principalmente na formulação de projetos e formulação de políticas. Nosso curso não é um curso de política pública, estrito sensu, que também é uma área que vem crescendo hoje no Brasil, como reflexo, eu acho, também de um esforço da ciência política e da administração pública em criarem interlocução entre as suas produções teóricas e o mercado profissional, né, e a atuação profissional dos estudantes. Diversos dos nossos formados em relações internacionais trabalham com política. Eu acho que é um traço específico do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Muitos no terceiro setor, trabalham em ONGs, dão assessoria para movimentos sociais, e muitos cada vez mais trabalhando na gestão pública também. A Prefeitura de São Paulo tem empregado muita gente formada em relações internacionais, assim como o governo do estado de São Paulo. Então, era uma imagem clássica, né, de quem se formaria em relações internacionais atuaria na gestão pública como diplomata, ou, né, no aparelho diplomático, no Ministério das Relações Exteriores. Isso tem mudado, quer dizer, cada vez mais áreas da administração pública absorvem profissionais das relações internacionais. Agora, nesse ponto, eu acho importante fazer uma lembrança, o mestrado profissional ele não é necessariamente pensado para capacitar uma pessoa para atuar em determinada área. Mas, por outro lado, eu acho que o que é mais vocação desses mestrados profissionais é atrair gente que já está inserida no mercado profissional e tem algum interesse em voltar para a academia para se especializar, né, ou para, eventualmente, redirecionar sua carreira, que queira voltar a ter alguma produção teórica. E pelos nossos alunos, o que a gente já conseguiu sentir é que tem muita gente que está vindo já formado há algum tempo, não necessariamente em relações internacionais, formações muito diversas da área das ciências humanas, mas não apenas, e que tem, de alguma maneira, a necessidade de continuar estudando para operar nas suas profissões. Muita gente trabalhando com migração, um tema que eu mencionei aqui, um tema forte, eu acho, na cidade de São Paulo, né? Muitos trabalhando com questões ambientais e meio ambiente, também é um tema emergente e eminentemente global e globalizado, então que exige uma formação em relações internacionais, trabalhando com questão indígena, né, que também, a princípio, não sugeriria uma abordagem das relações internacionais, mas cada vez mais vem aparecendo como um tema importante para essa área, entre outros. Então, quer dizer, pessoas já inseridas no mercado de trabalho que voltam à universidade para se especializar ou para continuar a sua formação. Não preciso nem dizer, isso para a universidade é muito bom, né? Abrir as suas portas para que profissionais das mais diferentes áreas venham, entrem e tragam as suas experiências profissionais nesses mais distintos campos para enriquecer mesmo a nossa análise como acadêmicos, né, como pesquisadores. Esse livro tem um pouco esse caráter. Vários dos capítulos são colaborações entre nossos alunos ou ex-alunos e professores do curso. Exatamente porque esses alunos tiveram a possibilidade, a nosso ver, de trazer a sua experiência profissional e enriquecer os nossos debates com casos empíricos, estudos de caso, que dão todo um outro olhar para as questões que a gente tem tratado de maneira mais teórica. Eu acho legal, só para completar o que você falou, né, fazendo aí uma ponte, né, muita coisa que você estava falando do teu curso das Relações Internacionais é engraçado como é parecido com o nosso curso de História da Ciência, que na verdade uma parte enorme do pessoal que vem fazer, no nosso caso até não só profissionalizante, mas
mestrado estrito sensu, doutorado estrito sensu, muitas vezes são profissionais das áreas mais diversas, que por uma série de razões, um médico, um advogado, um juiz, um cientista propriamente dito, físico, químico, biólogo, somente na área das ciências exatas, no nosso caso, né? Ou um professor da rede, né? Que está preocupado, como você falou, em voltar a ter uma formação, a ter uma participação, ir em congressos, voltar a ter uma coisa teórica. Muito, muito legal. Então, isso dá essa multidisciplinaridade da área, que é muito... Eu vi até que a reitora, no prefácio dela, ela coloca como esse multi é presente aqui nessa produção, né? Eu acho que a área de relações internacionais, ela tem cada vez mais se constituído como uma área disciplinar bastante bem delimitada. Então, hoje em dia, a gente tem a Associação Brasileira de Relações Internacionais, tem os congressos e encontros brasileiros e internacionais de relações internacionais. Quer dizer, eu acho que essa disciplina já passou por esse processo de diferenciação. Agora, né, porque em geral quando isso acontece, creio eu, fica também essa coisa um pouco hermética de que ele não pode se misturar com outras disciplinas porque nós precisamos garantir a nossa identidade enquanto área disciplinar. Nosso feudo. Isso. Só que as relações internacionais têm uma vocação multidisciplinar. E mesmo por conta de ser uma área relativamente recente, vários dos acadêmicos, pesquisadores da área têm formação de outras origens. Os professores do nosso departamento, vários deles vêm de outras formações, formados em economia, em direito, em ciências sociais. Então, a gente, por um lado, obviamente, precisa fincar pé e demonstrar que tem um campo de conhecimento específico que é das relações internacionais. Por outro lado, também não podar, eu diria, essa vocação que é multidisciplinar e que é muito rica para a nossa área, para o nosso curso de formação de graduação e também agora para a pós-graduação, para o mestrado profissional. A PUC já tem hoje em dia graduação, mestrado profissional, tem o mestrado estrito sensu e o doutorado estrito sensu. Nós temos nas relações internacionais o mestrado e doutorado também, acadêmicos, né, estrito sensu, que são, na verdade, uma iniciativa, um projeto da PUC junto à Unicamp e à Unesp. O programa onde eu me formei, que é o programa Santiago Dantas, é uma iniciativa dessas 3 universidades. Então, os alunos têm a possibilidade de estudar, de fazer aulas com professores das 3 universidades. As aulas são, em geral, nas dependências da Unesp, aqui em São Paulo, mas os professores dessas diferentes instituições circulam ali, orientam os estudantes. Então, é uma experiência, além de multidisciplinar, acho que também é uma experiência, na minha formação, multi-institucional. Eu sempre mantive o pé na PUC, sou professor hoje, fiz a minha graduação lá, mas o Santiago Dantas permitiu que, ao mesmo tempo que eu mantivesse esse pé na PUC, pudesse também ter experiência com professores e com outros pesquisadores. E o teu diploma do Santiago Dantas, ele é um diploma com 3... Da PUC, porque o meu orientador, que é o Reginaldo Nasser, era da PUC. Cada um vai ter o diploma do seu orientador. Exato. Né? A nossa filiação formal acaba ficando com o orientador. Mas os créditos que eu cumpri foram com professores das 3 instituições. Então, eu acho uma experiência riquíssima. Claro, tem as suas dificuldades exatamente por ter que compor 3 instituições de naturezas diferentes, mas a experiência é riquíssima. Eu acho que valorizo muito também essa experiência do mestrado e doutorado acadêmicos que a gente tem de relações internacionais na PUC. E, Tomás, vamos falar um pouquinho da tua contribuição aqui no livro Governança Global, Conexões entre Políticas Domésticas e Internacionais, e você, justamente, junto com a Manuela Miklos, vocês escreveram A Governança da Segurança, o Nexo Segurança Pública, Segurança Internacional, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver o que você tem a falar aí, porque é um tema, né, segurança pública no Rio de Janeiro, mexe com... Eu tive a oportunidade, não pelo exatamente a minha área acadêmica, mas eu tenho um outro lado, que é o lado da leitura, por isso que eu estou na editora e tal, e eu acabei colaborando em vários governos, em vários estados do Brasil, na área de incentivo à leitura, né, que é muito... E eu justamente fiquei 7 anos colaborando com a Prefeitura do Rio, na Secretaria da Educação, né? Então vivi
vários momentos aí da segurança pública do Rio de Janeiro, né? E tem um carinho muito grande com aquela cidade, com aquele povo, enfim, regiões aí bastante de conflito, né? E que eu cuidava das escolas, né? Você sabe que a escola do Rio de Janeiro tem uma vantagem, né? Qualquer chefe de facção e tudo mais tem muitos filhos, né? Então você entrando com o carrinho com a Secretaria da Educação, ninguém protegido. Está protegido, né? Abaixa o vidro, não vai de gravata, vai de roupa normal e é livre acesso porque você tem que cuidar das escolas e eles querem que você cuide das escolas, né? Então a gente viveu muito nesses vários bairros aí, né? E conta para nós aí, o case teu. Esse trabalho, esse artigo que a gente apresenta aí, na verdade é um artigo que veio sendo desenvolvido ao longo do tempo. Ele é uma espécie de um working paper. Apresentei em congresso com outros nomes, a gente já tinha uma publicação em blog, ele foi sendo expandido até chegar a esse formato aí. Creio que ainda não seja o formato definitivo. Como você sabe, o trabalho acadêmico de pesquisa é esse trabalho de, como diria, de garimpo, né? Nunca Parece acaba. ser, né? Que a gente vai refinando, né, o artigo, o nosso entendimento sobre a questão. Surge, evidentemente, de uma preocupação, como você falou, muito viva no Brasil, que é a segurança pública, né? Aí diria não especificamente no Rio, no Brasil todo, a gente enfrenta problemas seríssimos de segurança, altas taxas de criminalidade, de violência. Mais especificamente, muito notável no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem essa vocação midiática também, né? Aparece no telejornal, nos noticiários, a gente fica sabendo muito sobre o Rio de Janeiro. Filmes são produzidos a respeito disso, é muito imagética essa questão da violência no Rio de Janeiro. E eu e a Manuela, nós vivemos no Rio de Janeiro durante algum tempo, mais ou menos 5 anos, né? Eu ainda dando aula na PUC, mas indo e vindo do Rio de Janeiro, então tive essa experiência muito Qual foi o período que viva. Você viveu lá só pra... Até o início de 2019. Então, diria 2014 a 2019, mais ou menos. Tá, eu peguei um período anterior. Eu peguei 2009 a 2014. Você estava chegando, eu estava saindo. Isso. Eu peguei assim o auge positivo das UPPs. Exato. Você já pegou as UPPs que não era mais. E eu acho que esse artigo, na verdade, reflete esse outro momento da falência desse projeto das UPPs, que era um projeto, em vários sentidos, inovador e muito positivo, mas em vários sentidos também com um conjunto de problemas que, no longo prazo, vieram a se revelar. Esse artigo não fala especificamente das UPPs, embora a gente use as UPPs, ou a queda, né, o declínio das UPPs, como contextualização. O acontecimento específico sobre o qual nós estamos refletindo é a intervenção do governo federal, que enviou militares para administrarem a segurança pública do Rio de Janeiro, no governo Temer, né? Teve um momento ali acho que o termo é forte, não sei se é o mais preciso, mas falência de vários setores da administração pública no Rio de Janeiro. Acho que a gente ainda está vivendo um pouco isso, recentemente agora com o problema da água lá no Rio de Janeiro, né? Problema da saúde um pouco antes. E a gente viu isso acontecer também com a segurança pública. Depois de um período longo de investimento e de tentativa de inovação em segurança comunitária, a gente viu um declínio, aumento dos índices de violência, e o pedido do governo do Rio de Janeiro por esse auxílio, né, essa intervenção do governo federal. A participação do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro não era novidade lá em 2016. 2016, é isso, né? Talvez eu já esteja falando o nome errado, também me perco nos... Olha, eu sei que 17, nos anos. Com certeza, foi um ano de intervenção. Não sei se é a primeira ou não tem várias, né? Porque 17... Por coincidência, eu estava num congresso, nós trouxemos que nem você falou, a nossa área, a História da Ciência, também foi devagarzinho como disciplina se fixando. E a gente tem hoje em dia, muito orgulhosamente, a International Union of History of Science and Technology. E justamente em 17 foi no Rio de Janeiro, a primeira vez que é abaixo do Equador. Sempre é Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, Alemanha e tal. E a gente conseguiu baixar aqui para o Rio de Janeiro. E foi engraçado porque a gente estava exatamente
Pode pegar à vontade. Vou pegar. Numa intervenção do Exército durante o nosso evento, porque, enfim, era visível, né? Você estava na... 2018. 18, né? Então, já tá prolongando. Eu que antecipei essa intervenção. Então, 17 ela começou, 18 estava rolando, né? É isso aí. E a gente estava na porta do hotel esperando encontrar as pessoas para ir para o congresso, estrangeiros, inclusive, e de repente passava aquele pequeno bando ali, né, perto do túnel ali, Copacabana, aquele bando altamente armado, forte, grande, do Exército. Bom dia, bom dia, bom dia. Né? Exato. Então, e acho que o nosso primeiro incentivo para escrever o artigo era exatamente isso, muito sensível, da vida ali no Rio de Janeiro, convivendo com esse aparato militarizado. Né? Então, me lembro, passando pela rua São Clemente, um sniper colocado em cima de uma passarela, na hora ali de Copacabana, com um carro blindado passando, as pessoas aplaudindo. Bom, tinha uma força imagética, como eu falei, o Rio de Janeiro tem muito essa questão. Mas que, obviamente, teve um impacto ali na vida cotidiana da cidade. Para algumas pessoas, muito mais sentido do que para outras, mas era um acontecimento presente e visível. E o nosso desafio ali, meu e da Manuela, foi tentar interpretar isso enquanto um fenômeno das relações internacionais. E a gente teve algumas entradas, algumas proposições de entradas para abordar isso, que parece uma questão muito local, nacional, né, uma intervenção do governo nacional brasileiro numa cidade brasileira. Mas que a gente acredita, é o que nós defendemos nesse artigo, que tem uma série de aspectos internacionais que nos ajudam a explicar o que está acontecendo. O primeiro deles, eu acho que talvez seja o mais evidente, o que mais cedo apareceu nos nossos trabalhos em conjunto, é a percepção de que há uma repetição em diversas cidades do mundo da participação de militares na segurança pública. Quer dizer, o Rio de Janeiro, ele é excepcional em vários sentidos, mas esse não é um deles. A gente pode encontrar militares trabalhando na segurança pública em Bogotá, em cidades mexicanas, mesmo eventualmente em algumas cidades norte-americanas. Eu cito aí no capítulo o caso, no momento em que passa o furacão Katrina, né, pela cidade de Nova Orleans, e o governo federal despachou a Guarda Nacional para fazer a segurança da cidade. Então, a presença de militares em situações de emergência, situações de desastres, fazendo ou participando da gestão da segurança urbana, não é novidade, embora para a gente sempre pareça um pouco surpreendente que os militares estejam fazendo funções, eu vou colocar entre aspas, de polícia. Né? Então, essa, diria, a primeira constatação que está no artigo já estava nas nossas pesquisas anteriores. O Brasil começa a compor um cenário ou um contexto em que há um repertório relativamente compartilhado de militarização de certos setores da gestão urbana. Acho que só isso já colocaria o debate num debate de relações internacionais. Adicionalmente, eu acho que tem uma outra dinâmica que é bastante relacionada às relações internacionais, que é a lógica da intervenção. Essa intervenção feita de fora para dentro se assemelha muito, principalmente utilizando militares, se assemelha muito às chamadas intervenções internacionais. Missões de paz, né, operações de peacekeeping ou de peacebuilding, todo um repertório bastante estudado pelas relações internacionais, em geral operado internacionalmente, mas que eu acho que no caso do Brasil foi feito de alguma maneira dentro das bordas do território nacional. Então, é um fenômeno eminentemente doméstico, mas que, de novo, repete ou replica uma série de práticas que são internacionais. Particularmente as tropas brasileiras que tiveram no Rio de Janeiro tinham estado anteriormente no Haiti. Então eu creio que essa até seja uma agenda de pesquisa a ser explorada, eu não avanço muito nisso, porque seria leviano da minha parte, eu não tinha tanto conhecimento de caso para afirmar, mas os próprios militares, já vi entrevistas e conversei com militares, afirmam que muito do conhecimento que eles adquiriram no Haiti, nas ruas do Porto Príncipe, foram aplicados nas ruas do Rio de Janeiro, nas comunidades, as ações em favelas. Isso já havia sido, digamos assim, experimentado em um outro contexto, aí num contexto de intervenção internacional mais típica ou mais clássica. Então, um segundo ponto,
O repertório que estava sendo reproduzido aqui no Brasil é um repertório que já vinha sendo utilizado nessas intervenções internacionais e, portanto, muito estudado pela área de relações internacionais. E, finalmente, como decorrência disso, nós entendemos nesse capítulo que se a gente pode entender a intervenção do governo federal no Rio de Janeiro como um fenômeno internacional, nós podemos também trazer todo o repertório teórico e de interpretações das RI para entender o que aconteceu no Rio de Janeiro. Particularmente um repertório crítico dessas intervenções internacionais. É uma literatura muito rica, que foi sendo constituída por acadêmicos, principalmente europeus, reagindo às intervenções internacionais que foram operadas pelos seus países. Então, britânicos, franceses, dos países nórdicos, tem um conjunto aí de autores, eu diria, em sua grande maioria europeus, que são muito críticos dessas intervenções internacionais. Acho que talvez o maior campo de estudo sejam os países africanos, que passam reiteradamente por intervenções internacionais e convivem com a presença de militares, né, ali operando a gestão desses países. O tempo da TV voa. A gente está no último minuto, então vamos ter que ir fechando aqui, né? Mas eu acho que foi bastante elucidativo. Quer dizer, acho que você não só apresentou o trabalho de pesquisa das relações internacionais na PUC, o mestrado profissional, que foi a produção desse livro, mas em particular, como você pegou um case, eu aqui fiquei extremamente interessado de ver como o fenômeno lá no Rio de Janeiro, que eu até estava andando pela rua quando ele estava acontecendo, né, pode ser enfocado, né, estudado, elucidado dentro do prisma das relações internacionais e de várias abordagens que já estão aí, né, disponíveis para as pessoas estudarem. Eu queria agradecer muito, muito a sua presença, queria recomendar aí para o nosso público telespectador e internauta, né, a Governança Global, Conexões entre Políticas Domésticas e Internacionais, lançamento da Eduque, a editora da PUC São Paulo, que traz aí a sua colaboração para a gente, como a gente sempre diz aqui, o Nova Stella, né, quer pensar o presente aí do que está acontecendo para a gente traçar os rumos do futuro com as nossas mãos.